para debatermos em conjunto. Não tenho respostas prontas, não é o intuito, obviamente, né, desse momento, dessa nossa conversa, é justamente conversar. Né? Acho que a professora Nilda Alves traz a reflexão de que quando dois educadores se encontram, existe uma conversa, e a partir dessa conversa tem uma potência criativa, uma potência aí de uma trajetória de ensino-aprendizagem muito grande. Então, é isso. Vou compartilhar logo aqui minha tela, para ir trazendo as reflexões e nós irmos dialogando. Podem me interromper, viu? Inclusive, estava falando com o Sandro sobre isso, não tem problema algum. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre uma questão que eu esteja colocando, sem problemas. Já aparece aí, Sandro? Só confirma para mim. Já sim, está disponível aqui a potência do A5 e a formação cidadã da silvicultura. Isso, muito obrigado. Então, esse foi o tema, né, para o qual o Sandro me convidou a refletir. Esse tema, o que eu decidi fazer, né, a partir dessa provocação inicial? Estou lançando um livro, né, já fazendo propaganda, né, faz parte sempre nós nessa nossa trajetória de educadores faz parte a propaganda. Fique à vontade. Até o fim do ano. Ciência a gente precisa divulgar fortemente. É isso. Até o fim do ano, o lançamento então desse livro pela editora Devires ainda não está lançado, né, mas já adianta aqui para vocês porque tinha tudo a ver. Com o tema proposto aglomerada da cibercultura. Então, aí, esse é o remoto emergencial, educação à distância e educação online, que eu escrevo como professor da UERJ, da Faculdade de Educação, Leonardo Nolasco Silva, e tem essas ilustrações que vão nos acompanhar aí durante a apresentação, feitas por uma aluna dele, que é a Maria Eduarda Pavão. As ilustrações casaram bem com o nosso tema, com o livro, então achei muito interessante trazê-las também. Bom, eu começo assim falando, eu não poderia começar esse assunto sobre a questão do assíncrono sem falar sobre esses três termos aí que eu trouxe no começo, né? Vou até voltar, que é a questão do ensino remoto emergencial, educação à distância e educação online. Sandro sabe bem, né? Nós participamos do mesmo grupo de pesquisa atualmente e nós temos o debate com a minha supervisora, orientadora dele de doutorado, minha supervisora de pós-doutorado, sobre essas questões, e essa reflexão é fundamental para a gente entender onde nós estamos hoje, nesse debate, né? Eu trouxe aqui também entremeado, aliás, no texto, né, alguns relatos de professores que nós conversamos, dialogamos ao longo da pesquisa para esse livro, né, e a pesquisa que eu tenho feito também na minha trajetória acadêmica. Esses relatos eles estão em itálico. Eu vou ler alguns deles ao longo da apresentação para vocês. Nós fizemos uma cartografia digital, que é aquilo que nós exploramos, né? Oi? Pensei que tivesse alguém falando. Acho A que tem alguém com o cartografia digital, microfone então... aberto. Pode seguir. Sem problemas. Cartografia, então, digital, que é essa exploração, né, do ambiente virtual, do digital em rede, com o intuito de colher, de dialogar e de colher também, né, informações, conversas travadas pelos praticantes ali, pelos usuários, né, daquelas conversas, e no nosso caso de professores. Então, começa aqui sobre o ensino remoto emergencial. Os gestores decidiram que essa oferta de aulas não será presencial, mas também não pode ser educação online, nem ensino híbrido, nem EAD. É ensino remoto. Mas o que é ensino remoto? Quais são os princípios? Onde já existiu? Quais são as experiências de acúmulo? Então, eu vou começar fazendo essa diferenciação, muito sem querer, né, esgotar esse debate, mas só alguns pontos principais para a gente fazer, para vocês entenderem de onde eu parto aqui nessa conversa, né? Então, essa nossa orientadora, minha supervisora orientadora do Sandro, Edmeia Santos, ela coloca aí numa obra no ano passado uma discussão sobre, então, a educação à distância. Nós temos que entender que essa oferta de educação estruturada em lei, né? Isso é importante dizer, ela tem o seu funcionamento estruturado por lei, ela tem um funcionamento legal estabelecido, ela tem um desenho didático que nós consideramos mais instrucionais, eu vou falar um pouco sobre isso mais adiante. Como eu já disse, tem a legislação, ela tem uma estrutura própria de funcionamento, ela tem avaliações que precisam ser necessariamente, pelo menos uma delas, feitas de forma presencial. Então, eu trabalho na Fundação CCERJ, não sei se todos conhecem, mas que é responsável por
pela administração do consórcio CEDERJ, né, que é a oferta de educação à distância das universidades e instituições públicas de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Então, justamente, nós temos já há muitos anos estruturado esse tipo de funcionamento. Vocês conhecem, claro, todos, diversas outras universidades que já fazem esse tipo de oferta. Quando nós estamos falando de educação online, que eu vou explorar um pouco mais adiante, então vou só trazer alguns princípios aqui, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso, nós estamos falando de um fenômeno da cibercultura, da ideia da comunicação todos, né? A ideia de que houve, a partir do avanço, né, da internet, a possibilidade de que a gente se comunique como nós estamos fazendo agora, todos nessa troca, problematizar essa ideia de todos também daqui a pouco, o processo de comunicação interativa, a produção do currículo online e a cocriação no digital em rede. Esse elemento da cocriação é muito importante para o nosso tema de hoje, então eu vou trazê-lo daqui a pouco também. E a gente, quando está falando de ensino remoto, só para passar rápido aqui por essa parte, está falando de uma prática com uma comunicação com hora e dias marcados, tudo isso que nós estamos vivenciando aí, como o Sandro já falou, diante da pandemia, as soluções que foram necessárias, né, de serem trazidas pelos diferentes gestores, né, pelo país inteiro, aliás, no mundo inteiro, para como lidar com a educação, e acabou mostrando, na realidade, um despreparo geral, né? Não é do estado do Rio de Janeiro, da cidade, é do país e de todos os lugares do mundo, praticamente, com essa questão, né, de como nós enfrentamos cada vez mais essa necessidade de trazer as questões de digital em rede para a sala de aula também. Então, no caso Educação do ensino remoto, literalmente uma pega prática... de calça curta, né, Vitória? Exatamente, exatamente. E teve que trazer uma solução, né? E claro que os gestores tiveram que correr atrás, e isso é um acerto de buscar uma solução. Temos questões aí de como foi feito, da maneira que foi feito, talvez da pressa que foi feito, mas alguma solução precisava ser buscada. E aí, só que nós temos reflexões sobre isso, né? Acaba ao mesmo tempo que permite, como eu coloco ali, encontros afetuosos e boas dinâmicas curriculares, especialmente aí nesses momentos de encontro síncrono. Por outro lado, acaba repetindo alguns modelos massivos, que é algo que a gente critica, né, na parte da educação à distância, quando ela é ofertada de forma massiva, sem considerar as trajetórias individuais, sem refletir sobre o contexto social onde está inserido, sem explorar toda a potência do digital em rede. Então, acaba subutilizando esses potenciais da cibercultura na educação. E aí isso tem um reflexo imediato do tédio, do desânimo, da exaustão física de todos, né? Tanto de professores quanto de alunos. Então, essas são algumas das questões que a gente vai refletir. E justamente o tema de hoje, do assíncrono, é uma possível reflexão, de uma possível resposta disso tudo dentro do que a gente chama de educação online. Então, como o Sandro já falou, não vou me deter nisso, porque, né, todos nós já sabemos bem, é o contexto da pandemia, trouxe esse desafio da solução pronta. Então, os professores da educação básica em muitas cidades e estados foram convocados a traduzirem, né, a transporem, né, bota até ali em interrogação, suas aulas presenciais em encontros remotos, tecnologicamente mediados, e especialmente em encontros síncronos. E aí começa a nossa questão, né? Então, é possível transpor exatamente o que a gente faz na sala de aula presencial para, né, esse tempo remoto, tecnologicamente mediado? Essa é uma questão. A partir do momento também do contexto da pandemia, que nós temos aí o trabalho invadindo nossas casas, a educação também entrando nas casas dos alunos, há um tempo de descanso, há um tempo de reflexão, nós tivemos um tempo de debate, há uma emergência ao mesmo tempo, né, há necessidade de reflexão sobre esse período todo. Então surgiram dúvidas sobre o que fazer, como fazer, quando fazer, devemos fazer alguma coisa, podemos esperar, temos algum controle de alguma coisa. Então essas são questões que foram colocadas ali, ao mesmo tempo uma cobrança de produtividade muito grande, todos nós, né? Porque, por exemplo, eu também sou servidor, estou em casa, em home office, mas a gente é cobrado, né? O tempo todo, praticamente é como se a gente tivesse alongado o nosso dia de trabalho para quase o dia todo, né? A gente acaba sendo acionado ali o tempo todo. E isso traz, obviamente, questões que vocês sabem bem quais são. E aí, trazendo aí sobre o ensino remoto emergencial, que com uma professora se virando nos 30, né, com diversos dispositivos de uma hora para outra, então é celular, é tablet, é notebook, e os alunos acionando por todas as partes.
E aí eu trago aqui uma reflexão do Boaventura de Souza Santos sobre a questão da pedagogia do vírus, né, que ele traz uma reflexão muito importante sobre como essa situação da pandemia escancarou os processos de desigualdade, a não preparação para essa situação toda, e mostrou que, de certa forma, sim, às vezes a gente pode parar, e a gente tem como parar e não seguir nesse ritmo frenético de exploração do meio ambiente, exploração econômica e todas as situações, e entender, né, mesmo forçados por uma situação trágica, né, como é a situação da pandemia do coronavírus, a gente tem como entender em que contexto nós estamos e refletir sobre isso tudo. Então, aí a ideia de que a educação não podia parar, claro, porque precisava ser a solução, como nós já falamos, ao mesmo tempo uma solução que muitas vezes foi muito rápida. E aí, de novo, eu repito que vou trazer alguns relatos, né, dentro daquilo que a gente está chamando de praticantes pensantes alegóricos. Nós reunimos, ao longo do texto, dessa pesquisa, alguns relatos de professores, de pessoas com quem conversamos, e não necessariamente nós estamos identificando aqui quem são esses professores, né? Nos interessa mais nesse tipo de trabalho, e até mesmo, né, na linha de pesquisa que nós estamos, que é de cotidianos na educação, interessa mais os relatos das pessoas e menos exatamente quem está falando, né? Então, uma união assim de relatos e de pessoas colocando suas reflexões sobre o tema. Então, só trazendo mais um desses relatos, as palavras que eu tenho mais ouvido dos meus colegas são desespero, choro, dor, medo, desesperança, estresse, cansaço, saúde mental. A pandemia escancarou a face de tudo isso que já acontecia com o professor, esse lado violento. Doente, sem respeito, sem salário que deveria ter. Eu fico me perguntando como é que a maior categoria do profissional do país vai reagir a tudo isso. E aí, continuando, quando a gente, ainda olhando aí para esse ensino remoto emergencial, para tudo isso que aconteceu, ali na ilustração, né, a professora em casa, dando aula ao mesmo tempo cuidando do filho, os animais ali, ela sentada com o computador, sem as condições e estrutura adequadas e necessariamente para isso. Então, aí, quando a gente está falando disso tudo, seja do ensino remoto, da educação à distância, da educação online, é importante a gente entender que a gente está falando de tecnologias e artefatos tecnoculturais que estão presentes nos nossos processos formativos. E essas tecnologias, esses artefatos são variados e devem ser condizentes, né, com as vivências e os saberes dos sujeitos envolvidos. Essa é uma premissa muito importante, né? Como isso tudo reflete e dialoga com o contexto e a realidade que nós estamos inseridos no nosso processo de ensino-aprendizagem. Então, é a compreensão de que essas soluções elas jamais serão justas se elas se pretenderem ser universais. Porque, ao se pretender ser universal, ela desconsidera diferentes formas e níveis de acesso à informação, diferentes formas de níveis de acesso aos equipamentos, ao saber fazer com as tecnologias que estão aí disponíveis para todos nós. E aí eu trago diretamente, sem me deter também muito nisso, mas a questão que é essencial, né? Da importância de políticas públicas, né? Que o poder público tenha cada vez mais a compreensão de que é necessário não somente a inclusão digital, ou seja, né, o acesso ao digital em rede, e muitas vezes, e cada vez mais, né, e aí tem a ver com o tema também da palestra da cidadania, cada vez mais a necessidade de uma conexão de boa qualidade também para acessar os serviços públicos que estão online, cada vez mais a necessidade de uma boa qualidade de acesso à internet para exercer plenamente a sua cidadania no mundo, né, para ter momentos de troca, também momentos de lazer, momentos de aprendizado nas redes, enfim, todos esses contextos que é necessário uma conexão de qualidade. Mas além do acesso em si à internet, né, apesar dos avanços nos últimos anos do Brasil, nós ainda temos, né, muitas pessoas são conectadas pelo celular, muitas vezes com uma banda de conexão não tão alta assim. Então essa é uma questão a ser enfrentada, mas além da inclusão digital, a inclusão cibercultural, porque a partir do momento que você tem o acesso, né, ao digital em rede, você está incluído digitalmente, muitas vezes você precisa compreender o que fazer ali, né? Nós sabemos que, por exemplo, as telefonias dão acesso à internet pelo celular e aquilo que vem gratuito ali no pacote é o acesso ao WhatsApp e ao Facebook,
né? Às vezes é um Instagram, então muitas pessoas têm aquilo que elas conseguem ter acesso a redes sociais determinadas que aquelas empresas colocam ali no pacote em conjunto. E isso tá, como nós sabemos, está muito longe de ser todo o potencial do que elas podem fazer no digital em rede, né? Então isso é uma questão essencial quando a gente está trabalhando com todos esses temas que estamos discutindo aqui. E aí, alguns pontos, então, para continuarmos nesse aprofundamento, e tem, de novo, a ver com a questão do assíncrono, já entrando aí mais diretamente no ponto central, quando a gente está analisando, seja a educação à distância quanto o ensino remoto emergencial, o ERE, né, brincando, não podemos entender que eles são a transposição, né, desses modos de aprender e ensinar do presencial ao remoto. Vou só explicar que aprender e ensinar está ali junto de propósito, é a forma como a gente escreve quando a gente está trabalhando com os cotidianos na educação, mostrando que é um processo só, né? No nosso entendimento, aprender e ensinar é um processo só, não são dois momentos separados, é um momento apenas de aprender e ensinar do presencial ao remoto, como a gente já falou, né? E aí, para fazer essa tradução, essa importância da tradução do que fazemos no momento presencial para o remoto, a importância central a capacidade de ter conhecimento técnico, de ter reflexão teórica, advinda de uma formação específica. Então, saudar também esse momento aqui que a SEDUC traz, né, de vocês estarem com o Sandro e com os demais responsáveis fazendo uma reflexão sobre esses temas e aprofundando o conhecimento de vocês, porque isso é fundamental, né? É exatamente isso que o poder público precisa fazer para os profissionais da educação para poder compreender como se inserir nesse mundo todo. Então, quando a gente pensa em EAD e também ensino remoto, a partir dos princípios da educação online, a gente está pensando nessa nova cultura, né, que permite reconstituir laços, que permite resgatar, mesmo estando à distância, mesmo estando na interface, né, das tecnologias, o sentimento de pertencimento. Isso é algo que se discute muito sobre a educação à distância. Se é possível, né, você ter sentimento de pertencimento dos alunos. E aí tudo depende sempre das práticas. Né? Depende menos das tecnologias e mais das práticas que são colocadas. E as práticas dependem de formação, sempre, com certeza. Então, que reconfigura posições, problematizando as hierarquias, né, dos alunos participando, ou construindo ali aquele processo de ensino-aprendizagem, que oferece opções de autoria, e aqui está já adiantando aí um ponto central do momento de hoje, é mostrar que a maior potência, talvez, do assíncrono seja a questão da possibilidade de autoria, né, dos alunos que estão inseridos ali, esse potencial de cocriação e de autoria justamente a partir de diversos recursos que são possibilitados por alguns ambientes virtuais de ensino-aprendizagem. Já dando um spoiler aí da questão, mas é isso. Acho que esse é o ponto que a gente vai centrar aqui hoje. Então, do consumo, da fruição diante da vida produzida em movimento de compartilhamento, curtidas, remixagens, trânsitos hipertextuais, né? Aquilo que a gente consegue linkar no digital em rede. A gente está trabalhando aqui, eu clico no link, eu vou abrir um vídeo que os alunos já fazem, que vocês já fazem na prática diária de vocês, não necessariamente ali no momento formal, digamos assim, de educação, mas durante toda a vida cotidiana, né? A gente que tem acesso ao celular, ao computador, está o tempo todo, né? Eu estou aqui no momento com essa aba aberta, vocês estão vendo ali que tem diversas outras lá em cima abertas, porque vocês estão vendo minha tela como um todo. Então é isso, a gente está sempre com diversos links abertos, e é importante como entender esse processo para trazer como estratégia de ensino-aprendizagem para a gente também. Então, são outros processos de subjetivação que aí tem a diferenciação e a grande potência que a gente vai explorar, né? Que não se alinha à ideia de instrução, a ideia de que existe alguém que detém conhecimento. Isso vocês sabem bem, vocês refletem sobre isso já desde a formação de vocês, é claro. Alguém que detém o conhecimento que está simplesmente transmitindo, instruindo outra pessoa vazia, né, de conhecimento do outro lado, que precisa só ter depósitos, né, da questão da educação bancária, como Paulo Freire bem traz. E aqui a gente tem, justamente na potência da educação online, na ideia do assíncrono, desde que as premissas, né, que temos conversado até aqui estejam atendidas, nós temos uma potência grande de justamente inverter esse processo de instrução, de transmissão, da ideia de que o outro é o raso em branco, né? Então, a possibilidade da comunicação todos e uma maior liberdade de interação. Continuando, então, mais alguns relatos.
As grandes empresas de tecnologia já estão tentando produzir certificações destinadas a docentes que queiram ser embaixadores daquela marca. É o magistério tratado como mercadoria exposta nas plataformas educacionais, gerenciadas pelo Google, pela Apple, por outros grandes conglomerados do Vale do Silício. Eu não gosto da ideia de um professor influencer do magistério praticado como uma performance de rede social. Há muitos influenciadores digitais que se acham mais competentes que os professores na hora de ensinar alguma coisa, seja uma receita de bolo ou um ponto de vista sobre determinado tema político que esteja na pauta do dia. Aqui 2 relatos de colegas de vocês, nós trouxemos, vou trabalhar um pouco com eles aí ao longo dos próximos tópicos. Então, a gente, voltando aí à ideia da cibercultura, de novo, a cibercultura é a cultura do tempo presente, Sandro já começou falando sobre isso, porém a gente não pode esquecer, volto nessa questão, que há existências sem computadores, sem celulares, sem tablets e outros dispositivos de conexão, há pessoas que não têm arroba, né? Não têm seguidores, não tem o rastro que deixa ali os diários éstimos da Paula Sibilia, não tem os rastros que deixam nas redes, como quem tem essa inclusão cibercultural mais forte consegue deixar, né? Estamos nas redes sociais, deixamos ali escritos, reflexões nossas, diálogos com outras pessoas pela rede. E muitas vezes, muitas pessoas também sem conexão em si. Então é importante que quando a gente está dialogando sobre essas soluções, que a gente não entenda também que é uma panaceia, né? A gente teve nesse momento de emergência propostas de pacotes prontos, fechados por grandes empresas que trazem ali um fetiche com a tecnologia digital, né? Atribuindo a elas o peso de um novo idioma universal, jogando para cima da gente a responsabilidade da conta de operacionalizar esse trabalho e subestimando que os professores já praticam, né, no seu dia a dia, já têm estratégias próprias de ensino-aprendizagem e que podem, por meio de uma formação adequada, de inclusão, trazer essas estratégias também para o digital em rede. Deixa eu só voltar aqui uma questão, e também sobre essa questão dos pacotes fechados, né, de grandes empresas, muitas vezes subestimando, de novo, né, entendemos que houve uma emergência no ano passado, em especial, né, de trazer soluções, mas, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro tem uma instituição como a Fundação CCERJ que, né, tem uma experiência na interface com as tecnologias digitais há muitos anos, que oferece educação à distância pública com as instituições públicas de ensino há muitos anos, com qualidade, né? Que tem profissionais que entendem como fazer isso. Então, muitas vezes, e que trabalha, né, com o ambiente virtual de ensino-aprendizagem, que é o Moodle, né? Que eu não sei se vocês tiveram já a oportunidade de conhecer, mas é um ambiente virtual de ensino-aprendizagem com código aberto, gratuito, e que a gente consegue, muitas vezes, ter resultados, às vezes, melhores do que esses produtos fechados que são vendidos, né, para gestões, diferentes gestões país afora. Então, acho que essa é uma questão para a gente refletir também. Então, a gente tem a sala de aula como local de encontro, né, nesse debate. E esse encontro ele pode existir, obviamente, né, na presença física. Sandro estava falando disso, seja na presença física ou na presença no digital em rede. A gente também tem no digital em rede essa capacidade do choque, da conexão, do match, né, de ter corpos que estão ali em interação. Isso não necessariamente precisa ser feito no síncrono. O síncrono ele tem essa possibilidade de nós estarmos aqui num diálogo muitas vezes mais aberto. Por outro lado, né, vocês estão vivenciando essa experiência com certeza no dia a dia, né, desse processo de ensino-aprendizagem, com tudo que está acontecendo no entorno, os alunos com tela fechada, porque muitas vezes, né, não quer mostrar aquilo que está atrás deles, porque tem um contexto de vida mais difícil, não tem um aparelho, né, que permita que esteja ali com a tela aberta participando, os aparelhos físicos mesmo, né, a câmera, o microfone. Então, é preciso entender e saúde, né, a iniciativa de discutir o assíncrono por isso também, desse potencial do assíncrono também. Entendendo que os professores e os estudantes já são usuários e criadores de tecnologias, e já falamos da necessidade da formação específica, e é necessário também tempo e oportunidade para aprender essa nova e praticar, né, essa nova língua. Textão aqui, mas me permitam ler porque é bem interessante e ele introduz os meus próximos passos. Também mais um relato aí de um grupo de Facebook de professores da rede estadual. Não sou de postar nesse grupo, mas esses dias eu estou bad. A primeira coisa que para se trabalhar com a educação à distância é o professor ter a capacitação, os instrumentos para poder exercer. Muitos professores não têm sequer um computador, smartphones não dispõem de todos os recursos que um computador tem, muitos não têm acesso à rede Wi-Fi. Tem colega de profissão que ainda vai em lan house para fazer a prova, pasmem.
Para um aluno cursar EAD, ele responde ao questionário para saber se ele tem o domínio e as ferramentas. Porque se ele disser que sim, e no meio do caminho disser que ficou sem internet, sem notebook, o professor não irá querer saber, ele estará reprovado. Existe uma preparação antes do processo pedagógico e não no caminho, como a SEDUC está fazendo. Não sou contra a EAD. E aí, falando lá atrás, tá, gente? Em abril de 2020. Estamos aqui com o processo de formação agora. Não sou contra a EAD, fiz alguns cursos assim, sou contra a forma que a secretaria está fazendo, não conhece a realidade dos professores, metade dos alunos do ensino fundamental não entraram, questão das mães, dos alunos de ensino médio, que não dominam as ferramentas, enfim, trazendo algumas reflexões. O que serão desses que não tiveram acessibilidade? As escolas estão fechadas, como receberão material? Não vão receber, ajudo pela empatia, não julgo quem gosta ou não da EAD, quem está na plataforma ou não, comparar com uma escola particular, sem possibilidade. Não vou entrar nesse mérito. Ensinar exige formação, e aqui é o ponto central que eu queria passar para os próximos passos. Ensinar exige formação, metodologia e didática, isso deve vir antes de entrar em uma sala de aula, seja presencial ou virtual. E aí, sem entrar nesse debate do que deveria ter sido ou não feito no ano passado, é entender do que podemos fazer daqui para frente, né? A partir de momentos como esse que nós estamos lidando e a partir do entendimento que cada vez mais essas questões vão continuar pautando e existindo, né? Na realidade, mesmo quando estivermos todos, né, presencialmente, espero que em breve... Acho que alguém... Espero que em breve estejamos todos, né, presencialmente, com o fim do vírus, né, enfim, da contaminação, ao menos do jeito que está com o vírus. Essas questões vão continuar existindo porque agora elas estão pautadas. Então a gente tem a oportunidade, a partir de agora, fazer diferente, ter uma compreensão diferente sobre isso tudo. Trago aqui, né, nessa etapa da apresentação, a ideia da docência em tempos de cibercultura. Tem tudo a ver com o tema, com a ideia do ciberdocente, né, desse novo desafio que é apresentado aos professores, de ter que dar conta também desse espaço de docência. Então, a gente está lidando com a cibercultura, a ideia do tempo presente, esses novos modos de existir, de se comunicar, de autorias, e a necessidade de novos processos de formação, como já falamos. Partimos da ideia da liberação do polo emissor, a ideia de que na internet todos falam para todos a princípio. Sabemos que muitas vezes não é bem assim, que existem questões de acesso e de limites que são impostos pelos sites e pelas redes sociais e por tudo isso, mas há o potencial ali em tese. E aí, definindo melhor o que a gente está chamando de cibercultura para além, né, da cultura do tempo presente, é a cultura contemporânea que revoluciona a comunicação, a produção e a circulação em rede de informações e conhecimentos na interface cidade-ciberespaço. Esse elemento cidade-ciberespaço é muito importante. O entendimento que quando a gente está falando de cibercultura, não está falando do digital em rede apenas, né? A gente está falando hoje também de como isso cruza o tempo, a presencialidade, né? A gente tem cada vez mais, utiliza aplicativo na rua de geolocalização, a gente chama o Uber, nós temos toda uma interface cada vez maior também, por exemplo, um museu cada vez mais com interfaces digitais, então esse entendimento de que há um cruzamento entre a cidade e o ciberespaço. Então, novos arranjos espaço-temporais emergem, com eles novas práticas educativas. E aí também, né, os alunos cada vez mais com celular dentro de sala de aula, os professores sendo desafiados a utilizar isso também. Sendo a cibercultura o contexto atual, não podemos pesquisar sem efetiva imersão em suas práticas. Então, aqui o desafio que se apresenta, né, da vivência dos alunos e dos próprios professores em ambientes hipertextuais, aquela questão do hiperlink, de nós estarmos, né, hiperconectados e buscando vídeos e textos e recursos diversos que a internet possibilita, e cada vez mais isso desafiando uma aula exclusivamente expositiva. Né? Então, a importância aí de bricolar, de fazer uma costura entre imagens, sons, memórias, ficções, negociar sentido entre aquilo que os alunos estão vivendo e desejando. Né? Então, o que a gente está chamando aqui de ciberdocência são esses modos de praticar o magistério que estejam atentos a esses repertórios criados em nossas itinerâncias pelas redes. Então, a compreensão de que nós já vivemos, né, nas redes sociais, partindo da ideia de que estamos incluídos digitalmente, claro, né, considerando que nem todos estão, como já falamos, mas nós já temos vivências e temos itinerâncias pelas redes, e é uma ideia de trazer isso, né, também para as estratégias de ensino-aprendizagem. Então, aqui, sobre a ciberdocência, a ideia de saber das impermanências da linguagem, a ideia de utilização de memes, de utilização de virais, entender, compreender qual a linguagem que está sendo falada hoje nas redes, né? Pensar a sala de aula como
um ritual de abertura de caminhos, de ter esses atalhos, né, que vão guiando ali os estudantes para que eles possam também construir as próprias estradas, os próprios caminhos. Essa docência ciber-situada, então, ela aposta nessa autonomia para que a gente possa produzir nossas jornadas de aprendizagem sem retirar, obviamente, o papel fundamental e essencial dos professores nesse desenho dos caminhos, nessa colaboração com os alunos, nessa construção. Essas dinâmicas novas, esses percursos didáticos que são a ideia de que você pode fazer isso tudo sem estando consciente das armadilhas colocadas pelas desigualdades sociais, pelas desigualdades de acesso e tudo isso, né? Então, o desafio é como trazer isso tudo sabendo do contexto que nós estamos inseridos. Então, aí trazendo uma citação, o digital em rede, caracterizado pela rede mundial de computadores, ao permitir que estejamos simultaneamente em diferentes espaços físicos, compartilhando sentidos, potencializa e democratiza o conhecimento por meio da ciberpresencialidade, atingindo o público maior em formato síncrono e assíncrono. Ainda sobre docências, então a gente está falando nesse caso aqui do docente que ele entende, desde que bem formado, desde que todas aquelas premissas atendidas, que as docências na cibercultura dialogam mais com as práticas do que com os equipamentos. Então não é a ideia de que o professor deve se tornar, né, trouxe até, lembrando aí um dos relatos que eu li, o professor não deve se tornar um influenciador digital, não é essa ideia, e não deve ter uma parafernália de aparelhos em casa necessariamente, né, que muitas vezes a gente não tem nem como ter acesso de comprar isso tudo, mas é entender que tem mais a ver com as práticas que estão sendo propostas do que necessariamente a utilização dos equipamentos. Então aí eu falo que muitos dos inventos não precisam ser comprados, é uma ideia do comportamento, de aproveitar as coisas, as histórias do dia a dia, do cotidiano ali dos alunos, né? Daquilo que eles já vivenciam, que já viraliza nas redes, que já chega às comunidades, e mesmo naquelas que não têm internet direito. Porque é incrível, né? Mesmo a pessoa tendo muitas dificuldades de acesso, a gente vê hoje, essa é a realidade, né? Os alunos, com certeza, é a realidade que vocês vivenciam, dos alunos trazendo memes e vídeos e compartilhando e dialogando sobre aquilo tudo que acontece e que eles vivenciam no digital em rede. E essa ideia de ciberdocência, ela não está necessariamente ligada ao professor da educação à distância ou ao professor que hoje está no ensino remoto emergencial. Tem a ver com todo, inclusive com as pessoas com trabalho presencial, né? Com a docência presencial cada vez mais. E aí, outro relato trazendo aqui, eu detesto aparecer em vídeo, nunca me achei fotogênico, desinibido, capaz de falar com naturalidade para uma câmera. Gravar videoaula é um sacrifício para mim. Eu não sei como essas blogueiras conseguem se filmar o tempo todo e ainda expor essa intimidade nas redes. E aqui vem a ideia justamente, né? Que a ideia é que não é que o professor se torne um blogueiro, digamos assim, né? Que tenha necessariamente que ter o conhecimento técnico de como realizar uma videoaula de plena qualidade. Mas é que entenda a vivência ali dos alunos no digital em rede, muitas vezes seja ele o facilitador de buscar, né? De fazer a curadoria. Esse é um termo muito importante aqui nesse debate sobre o assíncrono, de fazer a curadoria, ou seja, de buscar recursos que ele entenda que possam ser adequados para aquele processo de ensino-aprendizagem, para a estratégia de ensino-aprendizagem que está sendo proposto, que já estejam muitas vezes prontos nas redes, né? Então, não necessariamente você precisa ser um criador de conteúdo, mas você, como docente, né, partindo do pressuposto da formação adequada e tudo que temos dialogado, será capaz, né, de realizar esse processo de curadoria também. Eu vou pular esse aqui, que é textão, é muita coisa, né? Se ficar escutando eu lendo é muito ruim. Trago aqui o exemplo de uma professora exatamente nesse sentido do que eu estou falando até aqui, né? Foi um exemplo que a gente achou pelo YouTube, uma professora chamada Tatiana Goldrin, que exatamente vai nesse sentido de uma docente, depois procurem lá, ela vai nesse sentido de um docente cibersituado, né? O que ela faz? Ela usa uma linguagem aproximada do aplicativo TikTok, ou seja, ela não está necessariamente dentro do TikTok, mandando os alunos entrarem no TikTok, exigindo que os alunos baixem o TikTok no celular deles e utilizem a banda larga deles para aquilo. Ela utiliza as ferramentas que tem, que ela entendeu que são possíveis dentro do contexto de vida dela. Ela está ali é uma professora de uma escola municipal básica em Cariacica, né? Na periferia da Grande Vitória, no Espírito Santo, e ela traz essa ideia do TikTok no sentido de vídeos curtos,
conteúdos programáticos ali da sua disciplina. Obviamente que isso não é para substituir, né, o conteúdo e a forma dela trabalhar com tudo, são só estratégias que ela traz ali para ir um pouco além dentro da sala de aula e utilizar o potencial do assíncrono. Porque isso aqui ela não faz de forma síncrona, ela não expõe os vídeos síncronos, ela não pega todo mundo online e vai agora vamos passar os meus vídeos. Ela disponibiliza isso e depois tem momentos, é claro, de reflexão e debate sobre aquilo que ela está fazendo. Então aqui a gente coloca que a ciberprofessora entende que o filtro do aplicativo também faz parte da mensagem. E aí, de novo, a importância, a centralidade não está nos aparelhos necessariamente, né? Em mega estruturas de se tornar, né, um influenciador digital. Está no tipo de mensagem que está sendo trabalhada. Então, ela tem uma compreensão das aulas dela como um roteiro de experiência de ensino-aprendizagem. E isso aqui é o ponto-chave do que eu gostaria de trazer para vocês hoje, de modo que a audiência se engaje em fazer nas suas casas aquilo que a professora faz no vídeo. E a importância do desenho didático, né? Tudo isso, e aí faz parte da minha função lá como servidor na Fundação CCES, a importância também de cada vez mais a compreensão de como realizar um desenho didático adequado para o digital em rede, para os ambientes virtuais de ensino-aprendizagem que estamos trabalhando. Né, como oportunizar uma experiência de ensino-aprendizagem adequada na escolha, né, seja utilizando a curadoria, né, com os recursos hipermediáticos, utilizando os recursos adequados que o professor entenda que sejam interessantes para os alunos, que dialoguem ali com a realidade deles, que tenham um tipo de mensagem que tenha a ver com o que eles já vivenciam no digital em rede. E aí trago aqui, não vou me deter nisso, porque acho que a gente já falou bastante, mas o diálogo sobre a questão do acesso, né, o chip, nós tivemos esse desafio na rede estadual de educação, nas universidades também públicas, né, do estado do Rio de Janeiro, da necessidade do fornecimento do chip para acessar isso tudo. Então, isso, de novo, repito aqui, né, a necessidade que nós temos de cobrar, né, do poder público que faça essa inclusão digital cada vez mais, mas entendendo que, a partir disso, há uma oportunidade também de nós refletirmos sobre essa necessidade de pensar essa pluralidade de espaços-tempos que a nossa formação se dá, né? Entendendo que os alunos têm esse contexto de dificuldade, mas estão incluídos, de certa forma, também, né, no digital em rede e como trabalhar com esse tipo de inclusão. E aí eu vou entrar mais diretamente na questão da educação online, e Sandro, me corte aí se eu estiver falando demais, mas já estou caminhando já para uma reflexão final, e aí já trazendo, né, mais ainda diretamente o ponto da situação de hoje, mas a gente tem aí a questão da educação online, então, né, que é essa questão, o que a gente traz de como olhar de forma diferente, tanto para a educação à distância quanto para o ensino remoto emergencial, e que não é educação à distância nem ensino remoto emergencial, porque também envolvem práticas da presencialidade, né, entendendo que a cibercultura, então, é essa relação cidade-ciberespaço, então, podemos praticar a educação online presencialmente também. Então, ela envolve modos de ensino-aprendizagem, atos de currículo, né, que todo o nosso processo de ensino-aprendizagem é uma produção de currículo, mediados por interfaces digitais. Cria relações horizontais que incorporam essas vivências na internet, seja dos professores, seja dos alunos, a opção pela comunicação todos, essa ideia de sistemas computacionais diversos, a ideia de que você tem um ambiente virtual de ensino-aprendizagem, por exemplo, se você utiliza o Moodle, mas você também entende que os alunos estão no WhatsApp para trocar mais imediatamente ali entre eles. Também entende que pode ser potente um grupo no Facebook para alguma troca específica. Então, saber também, né, passear por diferentes ambientes, aí, sistemas computacionais diversos. Alimenta-se dessas práticas comunicativas, concilia fontes, técnicas e tecnologias, e aqui tem um ponto centrais da potência do assíncrono, voltando lá ao que eu já tinha falado antes. A possibilidade de criar recursos e todos esses ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, sejam os pacotes fechados do Google, da Microsoft, ou os pacotes abertos como... Estou chamando de pacote porque são soluções ali fechadas, né? Sejam os ambientes abertos como o Moodle, eles têm recursos que possibilitam a dialogia, a interatividade e a interação. E aqui são 3 palavras importantes, interação não está ali, mas ela tem a ver com a dialogia, óbvio, né? Por exemplo, a construção de fóruns,
Falando aqui de recursos do Moodle que me ocorrem agora, construção de fóruns, a construção de atividades que a gente chama de atividade wiki, né? Falar até um pouco mais adiante sobre isso, que possibilita que os alunos pesquisem, construam coletivamente algumas coisas, a possibilidade da construção de glossários, enfim, tem uma série de recursos que a gente pode até ter outro momento, se for o caso, para tratar especificamente desses recursos dentro dos ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, para mostrar para vocês, que são interessantes e possibilitam isso tudo. E possibilitar a autoria. Repito, já falei e repito, né, que os alunos se sintam, e isso é uma potência do assíncrono, né, que os alunos se sintam autores, se legitimem, se vejam como autores, não aquelas pessoas que recebem as mensagens prontas. Então, por isso tudo, a gente coloca que a educação online é um potente contraponto à educação bancária. É a ideia do que eu já falei, né, da transmissão de conteúdo. Da ideia de você estar depositando conteúdo na mente do aluno, que ele é raso, não sabe de nada. Ali, se a gente tem um desenho didático adequado, diante de todos os pressupostos, mesmo diante de todos os pressupostos que nós falamos, de inclusão digital, cibercultural, formação, consideração das desigualdades e tudo mais, ainda assim é possível o desenho, né, didático adequado para que potencialize essa capacidade do aluno dialogar, de interagir, de ser autor. Isso é o interessante do assíncrono e do digital em rede. Não que isso não possa acontecer no síncrono também. Estou mostrando que há a possibilidade do assíncrono Porque no momento do síncrono é como a gente falou, né? É um momento que não necessariamente o aluno vai querer expor, falar, conversar, abrir a câmera, muitas vezes sem possibilidades. E no assíncrono é um momento que pode ser estimulado a construção, a co-construção e a colaboração, inclusive. Então, a educação online é evento praticado em rede. Saí fechando aqui tudo bem. É evento praticado em rede nos cotidianos da formação conjunta, coautora, fazedora de formas múltiplas, porque nessa estética de aprendizar e ensino, de aprender e ensinar, forma e conteúdo. E aí o discente na educação online ele tem consciência do seu percurso de aprendizagem, que é individual e coletivo ao mesmo tempo, mapeado por desenhos didáticos alternativos co-criados com o professor. E aqui está uma importância. Então, ela, tendendo então a educação online como essa estética que se contrapõe a esses processos de industrialização da educação presencial remota à distância. Então, esses processos massivos de pacotes fechados, de transmissão unilateral de conteúdo. Então, aqui a gente tem a possibilidade de ter uma itinerância dos sujeitos envolvidos nos ciberritos educativos, então que eles deixem esses rastros de performance, né? Ou seja, essas construções textuais, aquilo que se pratica nas redes sociais de aprovação, desaprovação, compartilhamento de postagem, imagens produzidas, vídeos produzidos, a legendagem que se produz para isso tudo, a aplicação de filtro, sem filtro, os vídeos que são produzidos, os posicionamentos políticos, claro, né, porque é o que acaba chamando nas redes digitais também, tudo aquilo que compõe, né, os rastros do usuário ali no digital em rede. Isso tudo são possibilidades, né, de práticas hipertextuais e interativas. E aí, voltando, reforçando aquilo que eu já disse, né? O estudante da educação online, ele não vai simplesmente à aula, né? Ele performa. Cria autorias escritas, sonoras, imagéticas, cuja métrica de avaliação caminha na direção do sujeito que se autoriza, que se coloca em posição de enunciador, que aprende a pesquisar e compor roteiros próprios, negocia fontes com o professor, constrói pontes com os colegas por meio de atividades, e aí aquilo que eu falei da ética wiki, né? A ética da construção colaborativa, da pesquisa colaborativa, a ideia um pouco que vem ali da Wikipédia, né, que a gente conhece, e que é possível se colocar... Tem um recurso justamente do Moodle, não sei se já tiveram a oportunidade de conhecer, que se chama Wiki, justamente, que é uma possibilidade dos alunos irem, a partir de provocações do professor, construindo, né, em conjunto. É fundamental que o professor da educação online se identifique nessa concepção de educação enquanto obra aberta, plástica, fluida, hipertextual e interativa. Aqui, rapidamente... Quem poderia imaginar uma situação como essa? O celular que a pessoa usava para controlar a vida alheia é o mesmo equipamento que ela usa agora para dar aula. E ela reclama que ela não sabe fazer, que não consegue acessar, mas não foi ela que deixou o telefone filmando no quarto e flagrou a cunhada e o marido na cama? Consegue armar flagrante de adultério, mas não consegue se entender com árvore? Não é sobre o celular ou o computador. É sobre o que você pode se tornar quando resolve usar um deles, quando se esforça para tirar deles o que eles podem te dar. E o que um faz com o celular não é a mesma coisa que o outro consegue fazer. E um não é menos capaz que o outro, são só pessoas diferentes conseguindo resultados diferentes, e ambos podem ser ótimos. Isso significa valorizar, né, as práticas que a pessoa tem
com aquilo tudo que está à disposição dela. Acho que eu vou pular isso aqui, porque eu já falei um pouco disso. Acho que aqui é importante. Então, já caminhando para o fim, Sam, eu estou vendo que está me olhando aí. Então, aqui nessa comparação, então, do que a gente tem praticado no ensino remoto emergencial, isso que a gente está chamando de educação online. Então, é importante dizer que esse ensino remoto, e a gente tem chamado de muitas formas, né? É importante que a gente passe a diferenciar, isso tem uma importância política, estratégica até também, né? De não chamar de EAD, porque não tem a mesma estrutura, como a gente já conversou, e não é educação online no sentido que a gente está atribuindo com a carga teórica semântica que a gente está atribuindo aqui, né? Então, foram soluções, como a gente já falou, necessárias, né? Mas não podem ser comparadas a esse potencial necessariamente que a educação online pode ter. Né? Então, planejar currículo online é a prerrogativa de professor bem formado, assegurado em seus direitos trabalhistas, ouvido em situação de crise, conhece seu público e sua escola e, sobretudo, as próprias habilidades, tem informação adequada para conhecer os dispositivos, explorar as ferramentas, experimentar novas linguagens. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento também, trazendo uma reflexão. Não estou mostrando práticas para vocês, mas estou trazendo uma reflexão teórica. Então, tem a compreensão ali de que se os estudantes usam mais celulares conectados através de pacote de dados, então pode aquilo que a gente conversou, né, de ter múltiplas ambiências, né? Então, entender que, por exemplo, pode-se criar grupos no Facebook, no WhatsApp, pode-se criar outras estratégias que dialoguem com o ambiente virtual de ensino-aprendizagem que já foi escolhido ali, o ambiente oficial, seja o Google, o Moodle, o Teams, enfim, o ambiente que tiver sido escolhido pela rede. E aí é importante repensar, então, esse papel formativo das nossas itinerâncias nas redes, redimensionando essa preocupação com esse consumo de informações que chegam via mensageiros e redes sociais, para nele inserir a prática da apuração. E aqui tem um ponto muito importante, gente, que eu não quis deixar de falar com vocês, também que é fundamental aí, mais um desafio, né? Mais uma carga do professor, né? Diante de tudo que vivenciamos aí nos últimos anos e o que é, de certa forma, não desejável, mas infelizmente até certo ponto normal, que é essa carga de fake news, essa carga de mensagens falsas, essa carga de práticas, né, negacionistas e não científicas também, que vemos, né, aí espalhados pelo digital em rede, que é mais uma carga para o professor, mas é quem tem também naquela ideia de que o professor é quem dá as trilhas, né, do ensino-aprendizagem no digital em rede, é o professor quem pode colaborar, né, por meio com as turmas e com aquilo de entender, né, de saber aí explorar isso tudo, sabendo diferenciar o que é fato, o que é fake também, né? Isso é uma questão importante aí para se colocar. E aí meu último slide, já caminhando para o encerramento e abrir para vocês fazerem perguntas, estou à disposição. Então, a democratização do acesso ao ensino é um desafio para todas as modalidades de ensino e as modalidades de educação por interface com as tecnologias, devido às suas especificidades, pode contribuir para a operacionalização desse processo. Será necessário reconhecer que o à distância, e pode ser no remoto também, do nome não significa distanciamento, mas mobilidade que, se bem praticado, estimula a autonomia. A autonomia, contudo, não significa isolamento e solidão, ao contrário. É liberdade para fazer junto, com desenhos didáticos adequados, em rede, em qualquer lugar, a qualquer momento. É mais possibilidade de autoria, cocriação, menos comando. É entender o virtual como virtualidade, como que pode vir a ser. É itinerância hipertextual, é docência artesanal e de ciência conectada com a máquina, com o mundo e com o outro. E aí, agradecer pela atenção de vocês. Talvez a gente, enfim, se vocês acharem pertinente, a gente pode ter um outro momento mostrando mais especificamente recursos assíncronos e questões assim. Estou à disposição também. Eu quis trazer hoje mais uma reflexão mais teórica, uma carga mais teórica para a gente debater. Enfim, espero que tenha sido útil de alguma forma para vocês. Estou à disposição aqui para perguntas. Certamente foi, Vitório, certamente será ainda muito, muito frutífera essa sua participação hoje, porque a ideia, a proposta, e eu já vou passar a palavra para os nossos participantes, a ideia, a proposta é que essa seja uma conversa nesses encontros síncronos da jornada da educação online, que sejam conversas disparadoras. Disparadoras, sim, de repente para oficinas práticas,
de recursos assíncronos, mas também disparadoras para a gente pensar sobre a docência no contemporâneo. Claro, se você, participante, quiser pensar sobre isso. A gente, como eu falei lá no início, não tem imposição de nada. A gente traz aqui algumas questões para a gente debater sobre. E hoje o nosso convidado abordou a partir de um problema real, um problema que todos nós vivemos, né? E ele foi à pesquisa para entender o sentimento dos docentes da rede e, a partir desses sentimentos, desenvolveu, né, a sua tese do que poderia colaborar para melhorar aquela situação. Nós tivemos várias outras iniciativas e a gente entende que todas têm a sua potência. E eu quero trazer aqui também algumas reflexões como mediador desse debate, até para o próprio Vitório e para você, participantes, para a gente abrir para uma conversa. A gente vai encerrar 11h30 em ponto, respeitando nosso tempo. E eu trago aqui, a partir da reflexão de André Lemos, que é um professor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, Salvador. André Lemos é uma das pessoas que estuda profundamente a cibercultura, que é essa cultura contemporânea que você pode chamar de sociedade em rede, sociedade da informação, alguns chamam de sociedade da desinformação, que é a sociedade contemporânea que emerge muito fortemente com o advento da internet comercial também, e que aos poucos vai substituindo a sociedade industrial e pós-industrial. Esse nosso novo jeito de viver, né? A gente consome de formas diferentes, a gente produz de forma diferente, a gente estuda, ensina e aprende de formas diferentes, a gente se movimenta pelas cidades de forma diferente, e essa que é considerada aí pela sociologia uma ruptura social, e por isso a gente passa a chamar de sociedade. A gente, né, Vitória, no nosso grupo de pesquisa chama de cibercultura, mas pode ser sociedade da informação, sociedade em rede, como eu já esclareci para vocês. E o André Lemos, para explicar a cultura da cibercultura, ele faz uma comparação. Ele chama a cibercultura de cultura da leitura e da escrita. Cibercultura é a cultura da leitura e da escrita. Para entender melhor isso, a gente tem que voltar à sociedade industrial, aonde os meios de comunicação de massa nos davam a oportunidade de ler o mundo. Nós podíamos assistir TV, nós podíamos ler jornais, nós podíamos ler revistas, nós podíamos assistir a aulas. Na cultura, antes da cibercultura. A cibercultura, principalmente com o advento da internet Web 2, conhecida como Web 2, o surgimento dos blogs e até com o surgimento das redes sociais digitais, todo mundo passou a ler e a escrever no mundo. Todo mundo aqui agora pode abrir o seu perfil no TikTok e começar a produzir conteúdo. Não é mais só a Globo, ou a Record, ou o SBT que tem o monopólio da criação de conteúdos. Todos nós podemos criar conteúdos e compartilhar em rede. Ah, poxa, lá em 1950 podia criar conteúdo também? Claro, mas no máximo ia para a gaveta ou para um grupo pequeno de leitores ou de telespectadores ou espectadores. Lá na cultura do rádio, que também estava nesse paradigma da leitura, né? Emissão num polo, recepção em milhares de polos. A internet explodiu com esse conceito. Por isso que André Lemos chama da cultura da leitura e da escrita. Todos nós, inclusive os nossos estudantes, podem e devem ler o mundo, até para compreendê-lo, mas podem escrever também, talvez para transformá-lo. E é nessa pegada que eu trago algumas aqui afirmações que vão ao encontro do que Vitória nos trouxe muito bem. Né? Assíncrono, para quê? O tempo assíncrono na educação, para quê? São provocações. E sem minimizar a presencialidade,
e a potência do síncrono, porque isso é insubstituível. Mas será que há coisas no assíncrono que a gente não consegue fazer no síncrono? Talvez essa que seja a grande questão. Talvez essa que seja. Porque tem muita coisa no síncrono que a gente não consegue fazer no assíncrono. Cheirar vocês, abraçar vocês, perceber o corpo de vocês, os movimentos, estar junto de vocês, isso é impossível de ser substituído. E provavelmente nunca será. E a gente morre de saudade disso, né? A gente foi formado nessa cultura. E a gente valoriza muito isso. Mas a gente traz para o debate o assíncrono, não com a ideia de expulsar o síncrono da mesa, de jeito nenhum. É talvez de apertar e dar a mão para o síncrono e, quem sabe, caminharmos junto nessa cultura que nos permite ler, mas também nos permite escrever no mundo. Então, o assíncrono, talvez pelo desenvolvimento da autoria. Autoria. Vitória trouxe isso. Para você escrever no mundo, precisamos de desenvolver autoria. Muitos de nós não sabem como ser autor, não se autoriza a ser autor. Muitos dos nossos discentes, nós docentes, também não estamos acostumados a lidar com uma situação onde eu posso produzir. Vitória fala em um dos seus slides, um dos finais, no professor designer, no professor produtor, no professor da oficina prática mesmo, né? Mas autoria no sentido de sermos atores e autores nesse mundo também. Tudo para problematizar. E a gente traz aqui para o debate. Faz parte do debate, se você, claro, topar esse debate. Você que faz parte aí desses 79 que estão aqui no síncrono agora, e vocês, outras centenas aí, que vão assistir esse momento no assíncrono. Talvez essa seja uma das coisas que o síncrono não nos dê. A possibilidade de ver e de rever produção de conhecimento. Hoje aqui nós temos uma peça de produção de conhecimento. Se fosse só numa sala na SEDUC com o Vitório falando para 79 pessoas, outras pessoas não teriam a oportunidade de ouvir o Vitório se fosse só a presencialidade e se a gente não gravasse esse momento. Talvez essa seja uma das potências do A5, principalmente sob o ponto de vista da educação para conteúdos, né? A gente democratizaria ainda mais o acesso a conteúdos. Mas a nossa educação contemporânea é só para conteúdos também? O desenvolvimento do assíncrono pela autonomia, por sermos autônomos. São palavras lindas que aparecem muito nos nossos PPPs das escolas, né? Criar aluno, desenvolver autonomia no estudante. Mas como criar experiências de autonomia? Eu, na frente da turma presencial, de fevereiro a dezembro, em pé, falando para eles, talvez não seja a melhor ambiência para desenvolver pessoas autônomas. Assíncrono pelo desenvolvimento da cocriação. Nós queremos pessoas que criam, que sejam criativas, e agora queremos ainda mais, que criam e também que sejam colaborativas em conjunto, criar em colaboração, a cocriação. Será que com a apropriação e as possibilidades de uso do assíncrono, a gente pode desenvolver cocriação? Assíncrono pela educação ainda mais democrática, né? Pelo alcance poder ainda ser maior por conta dos respeitos aos tempos, por exemplo. Porque tem estudante, voltando ao ponto de vista conteudista, tem estudante que tem o seu ritmo de aprendizagem, a gente sabe disso. A ciência já comprovou isso. E muitas vezes, em 50 minutos, com o Vitório falando sobre educação online, não basta para o Santos se apropriar. Mas basta para Milena, por exemplo, basta para Adélia,
basta para Cláudio, basta para Shirley. Mas e o Sandro? E a democracia? E a inclusão? E a consideração de todos? O assíncrono pode ajudar nisso também? O assíncrono pelo desenvolvimento de conteúdo, sim, mas também pela capacidade de problematizar os processos de relações sociais das suas próprias realidades. Eu, como docente, e o meu estudante também. Essa pesquisa que Vitório fez com os professores do Estado, ele foi ouvir os professores para perceber quais eram os dilemas, quais eram as questões, as contradições, para a partir dessas contradições pensar, né? Que é o ato de pesquisar, buscar respostas. E o quanto que a gente faz isso com os nossos estudantes? E a gente, sistema educacional, não pessoalizando, né? Não estou falando da sua docência, mas o quanto que o sistema educacional tem feito isso, ouvido o nosso discente, para a partir dos dilemas, a partir das contradições da vida dele, pensar em soluções, pensar currículo, pensar em intervenções. E aí eu quero deixar questões aqui para ajudar no nosso fórum diário. Para quem não sabe, a Jornada da Educação Online 2021.2, a partir desses encontros síncronos, são disparados fóruns diários lá no nosso ambiente, que vão ser lugares para debater o que o Vitório trouxe hoje aqui, para a gente levar as nossas contradições, os nossos entendimentos, as nossas opiniões à luz da ciência, do que se pesquisa, claro, e lá a gente debater e no assíncrono, a partir do síncrono aqui, a gente ter mais tempo, a gente poder aprofundar essa discussão, cada um no seu próprio tempo. Que pode ser que Flávia, ela consiga pensar mais e melhor à noite, né? E pode ser que Silvana consiga pensar mais e melhor pela madrugada. Carlota, é melhor para ela no domingo de manhã. Isso é respeitar tempos, respeitar possibilidades. Para nós, da educação pública, ensino básico, o que dá para aproveitar dessa emergência do assíncrono? Essa que é a grande questão. Qual é a possibilidade que na sua realidade completamente diferente da minha, e com certeza, apesar de trabalharmos na mesma rede, o que você percebe de potência e o que você traz para o seu cinto de utilidades docente, dessa potência do assíncrono, considerando a realidade da sua comunidade, da sua direção de escola, da sua potência, dos seus estudantes, da comunidade. Então, eu trago 3 questões para aprofundamento lá de vocês como sugestão. No assíncrono, ampliamos ainda mais a potência do debate para a educação, a potência do debate. É importante debater com seus estudantes o que você traz à baila. É importante que ele fale sobre aquilo, fale com o outro, que ele converse, que ele escute. No assíncrono, amplia isso, se é importante. No assíncrono, ampliamos ainda mais a potência da autorização na educação. A autorização aqui não voltado à autoridade, ao autoritarismo, mas ao autorizar a você mesmo a participar, a co-criar, a ser autônomo, a ser ator e a ser autor. Autorização. Você, muitas vezes, precisa se autorizar. As nossas práticas têm sido autorizantes. Com o assíncrono, a gente pode autorizar ainda mais, a gente pode se autorizar, se você acha isso importante. E terceira e última questão que eu quero deixar para vocês, qual seria a possível relação entre a potência dos usos do assíncrono na educação e a formação cidadã na cibercultura? Vou passar a palavra para quem levantou a mão aqui, lembrando que nós temos mais 10 minutinhos, tá bom? Pedir aos colegas para procurarem ser breves em seus contextos, por favor, para que a gente tenha oportunidade de maior participação, tá joia?
Quem levantou a mão aqui, está sinalizado, foi a Maíra, depois a Silvana. Palavra de Maíra. Bom E o dia. Vitório pode interferir a qualquer tempo, tá, Vitório? Vocês estão me escutando? Sim, Maíra. Ok. Eu queria só fazer. Primeiro, eu vou tentar ser breve aqui. Fazer o comentário da questão do assíncrono, que eu acredito que é a importância dele, uma das importâncias do assíncrono, é porque a gente não está adaptado e acostumado a uma rotina digital de 7 às 4, né? Que seria o nosso horário lá na escola. Então, isso é extremamente exaustivo, né? Fisicamente exaustivo para os professores e para os alunos. Então, o assíncrono, ele acaba sendo uma necessidade, né? Justamente para você ter esse espaço para você poder respirar, levantar e fazer algumas outras coisas, né? Para não ficar cansativo ali nesse processo. Eu acho isso extremamente importante. Eu acho que a gente ainda está num processo aí de formação de professores, porque entendendo a plataforma de online, né, a gente já está atuando como professor conteudista, professor formador, tutor, avaliador, em diferentes instâncias, porque a gente tem o síncrono, a gente tem o assíncrono, a gente tem o material impresso, né? Então, a gente ainda está aprendendo a lidar com isso tudo. Mas eu acredito que é porque, né, foi no susto mesmo e é um processo, a gente vai melhorando a cada ano. Então, sobre isso, eu queria falar que eu achei que foi assim, que me faltou no início deste ano, que de repente para o ano que vem poderia ter, é que aquele momento de ambientação na plataforma, ele fosse coletivo, nos fosse permitido de fato interagir com os alunos para propor atividades que não fossem dentro das disciplinas, mas que fosse para aprender a usar a plataforma, né? Isso me fez muita falta. Teve muita coisa que eu tive que perder um tempinho, vamos dizer assim, para poder explicar para eles como algumas ferramentas funcionam. Porque não é para ser autodidata, né? Seria interessante que a gente ensinasse para eles como que usa a plataforma e afins. Acho que é um contato maior que a gente tem e acho que pode ancorar eles melhor ao longo do ano. Porque a fala que eu vejo, conforme o ano vai passando, que alguns alunos vêm, inclusive, conversar comigo no particular, é que professora está pesado demais, ficar entrando todo dia, é difícil porque eu não entendo como funciona, né? Algumas coisas assim. Então, ter mais desses momentos, mesmo síncronos ou assíncronos, mas que a gente consiga fazer essa ambientação mais próxima, em mais contato com os nossos alunos. E aí eu deixo só essa pergunta aqui para o Vitório, entendendo essa imersão na sabercultura, né? Entendendo que ela não tem mais retorno, que a gente já está inserido nisso aí, se você acha que para a educação a gente vai voltar a ter uma disciplina para trabalhar as TICs, que antigamente seria informática, né? Ou se as TICs vão continuar diluídas no currículo, ficando a cargo de cada professor decidir se vai se aprofundar nisso ou não. Ok, Maíra, ótimas colocações. A voz da sala de aula, muito bom ouvir você. E eu tenho certeza que, ouvindo você, a gente está ouvindo centenas, talvez milhares de professores. E eu chamo a atenção para um item que você traz logo no início da sua fala, que é a questão do 7 às 4, né? Uma parte de nós confunde mesmo o assíncrono com o síncrono. Parece que está tudo junto. E parece que você tem que estar dando aula ali de 7 às 4 o tempo todo. E faz parte desse processo mesmo. Vitória, eu vou passar a palavra para a Silvana, e aí ela deve trazer alguma questão e você responde para a Maíra e para a Silvana, tá bom? Silvana de Andrade e Silva, Oi, lá da Sandro. minha terra natal. Bom dia, Sandro. Bom dia, professor. Estão me ouvindo direitinho? Porque eu estou de fone aqui, não sei se meu áudio está bom. Ouvindo, ouvindo. Na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta assim para colocar. Peraí, na hora que eu resolvo falar, alguém me chama no portão. Coisas do digital em rede, do assíncrono do síncrono. Sim, só um momento, peraí. Tá bom, eu vou aproveitar e pedir para o Vitória respondendo Maíra. Perfeito. Obrigado pela pergunta, mas acho que é fundamental essa pergunta, né? Do meu ponto de vista, né, particularmente falando, eu entendo a disciplina de informática muito importante justamente pela parte que você citou,
ferramental ali, né, prática, que os alunos precisam entender como mexer, né, no computador, nas interfaces, de fato, né, porque assim, claro que o professor, né, não vai ter como parar sempre, né, para ficar ele mesmo de todas as disciplinas explicando isso. Então, eu acho que, do meu ponto de vista, a disciplina de informática é fundamental. Mas também entendo exatamente o que você falou, que essa questão fica diluída ali, né, ao longo das demais disciplinas, porque é o caminho, como você mesmo disse, é o caminho sem volta, né? Os alunos estão, nós todos estamos, os alunos também, pelo óbvio, né, imersos na cibercultura. O Sandro estava falando da questão da liberação do polo emissor, isso é um caminho sem volta. Por mais que nós saibamos que isso depende, claro, de nível de acesso, de capacidade do que fazer, da inclusão digital e cibercultural, existe ali a potência colocada, né? E a potência não volta atrás mais. Então, cada vez mais os alunos vão desafiar, né, a todos nós, professora, né? Eu estou acostumado ali com a linguagem do TikTok, como a gente falou, né? Usei o exemplo da professora lá no Espírito Santo. Tá acostumado com a linguagem do TikTok dos 3 minutos ali, aquela coisa rápida, performática, e muitas vezes e eu estou me colocando nesse lugar também, tá, gente, de professor. Muitas vezes a gente ali ainda preso a algumas práticas mais de transmissão por questões N que eu não vou repetir, que já falei na apresentação, né, de formação, de acesso, etc., que a gente precisa cada vez mais enfrentar. Mas, com certeza, isso também está diluído ali e é um desafio posto a todos nós, né? Então, é isso. Então, a gente tem sempre que pressionar aí o poder público por formação, como está acontecendo nesse momento, e ter cada vez mais também vontade, né? Também depende um pouco de vontade da gente, né? Vontade da gente também de se apropriar disso tudo aí para tentar buscar, né, estratégias de ensino-aprendizagem cada vez melhores. Mas concordo totalmente com você, está posto, mas também está posta a necessidade da disciplina de informática para, né, essa parte mais ferramental e, enfim, dos alunos entenderem, sem diminuir a disciplina também é ferramental, porque ela vai além disso, obviamente, né? Mas entendendo que também é necessário essa parte prática, digamos assim, e a reflexão que a disciplina traz também. Obrigado, Vitório. Maíra, uma pergunta, assim, pergunta semente, né? Só jogar água em cima que ela vai se desenvolvendo. Tem muito para conversar sobre essa pergunta de Maíra. Silvana, Oi, já tô aqui. conseguiu voltar? Já consegui, porque já não é Legal. a primeira vez Eu que estou isso lembrando acontece. aqui, Silvana, quando eu estou dando aula no presencial e alguém me chama na porta. Não tem opção, né? Exatamente. Eu largo a turma toda e vou atender a porta. E foi o rapaz que veio ver a máquina de lavar. Mas, na verdade, eu não tenho assim, pergunta nem questionamento para colocar, não. Pelo contrário, eu tenho um relato para fazer sobre a potência do assíncrono. E meu outro grupo de trabalho, nós vivenciamos essa semana, que foi no encerramento da Trilha Júnior, né, que é aquele acompanhamento de uma ONG, né, que acompanha algumas escolas de empreendedorismo, e foi passado para os alunos uma proposta de um projeto final da trilha. E os alunos eles tinham que fazer um pitch de um determinado minuto e eles pensariam num projeto dentro de economia pessoal e como que eles passariam esse tipo de economia pessoal para a comunidade escolar, comunidade em geral, nas redes sociais deles. Gente, nós ficamos boquiabertos com o protagonismo dos alunos e a produção de materiais deles em relação a vídeo narrado. Eles fizeram vários, porque foi assim, né? Foram vários grupos que fizeram, e a própria ONG, né, a própria Junior Achievement, escolheu os melhores trabalhos que eles apresentaram no Meet para um grupo de jurados e foi escolhido o melhor, e o melhor grupo ganhou um voucher do iFood. Então, eles já ficaram motivados, partindo daí que ia ter uma premiação no final. E para adolescentes, um voucher de R$40 no iFood, para eles já é primeiro ano. Mas foi assim, uma perfeição. Nosso grupo de trabalho é composto pelo Evaldo, pela Sônia Girelli, até se quiserem falar, desculpe se eu esqueci algum nome, a Rosane Sampaio,
a Jaqueline Alves, até se elas quiserem comentar, e nós ficamos bobas, assim, bobas não, boquiabertas, porque a gente sabe da capacidade do nosso aluno, principalmente em relação a essa questão do mundo digital deles. Mas os slides com narração, com movimentação, foi um show de assíncrono, porque eles tiveram que trabalhar em outro momento, porque as mentorias acontecem uma vez só por semana, e eles tinham que formar grupos entre eles. Eles formaram grupos, alunos que se conheciam, alunos que não se conheciam, mas foi muito prazeroso assistir, porque às vezes falam tanto, né, que o aluno não consegue estar imerso nesse mundo. A gente sabe que alguns têm dificuldade do acesso, dificuldade de ter um equipamento em casa para acessar a internet, mas a qualidade dos trabalhos que foram apresentados, e eles se permitiram criar. O interessante foi isso, sabe? Então, eu só deixo assim, esse relato que foi assim, mostrando a potência do assíncrono na vida do aluno, quando ele é bem trabalhado, quando ele é bem motivado. E, assim, até a gente estava conversando agora no grupo de trabalho, se não tinha como dar visibilidade, a própria SEDUC dá visibilidade para esses trabalhos que os alunos fizeram, que ficaram, assim, grandiosos, sabe? Muito legais mesmo. Até se alguém quiser comentar aí, quiser colaborar mais, gente, Evaldo, que estava presente e assistiu, seria legal Obrigado, Silvana. Obrigado pela sua palavra, trazer esse exemplo, né, que vocês já colocam na prática do grupo de trabalho de vocês. Sim. É muito legal a gente vivenciar essas questões também. Bom, duas lembranças, principalmente para os nossos participantes da formação da GEL 2021.2. A lista de presença que está aqui no chat, ela vai estar disponível para vocês também lá na turma, tá? do Lab AD. Não deixe, se você participou aqui, de preencher a lista de presença, porque é fundamental para a sua certificação no final do processo. Tá bom? Ela está aqui disponível no chat e também estará lá na sua turma no Lab AD. Depende dessa questão. É que eu não sei por que eu não tenho acesso ao chat, ele não aparece para mim. Sim, somente se você entrar com o seu @educacau, prof.educacau, nas próximas você vai conseguir pelo menos visualizar o chat. Ok, obrigada. Beleza? Tá bom? Mas fica tranquilo que lá no LabAD você consegue também o acesso à lista de presença. E lembrar vocês que no nosso próximo encontro, que vai se dar no dia 7/10, 7 de outubro, daqui a 2 semanas praticamente, também numa quinta-feira, no mesmo horário, o nosso tema vai ser a LGPD e a educação. O que precisamos saber? LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Como que esse negócio que já está vigorando há um ano estoura nas nossas relações no digital, nas nossas relações no presencial, como que essas leis, o que a gente precisa saber dessas leis para continuar exercendo a nossa docência em tempos de digital em rede, em tempos de pandemia e também de pós-pandemia. Teremos aqui especialistas discutindo isso para a gente se apropriar. E até lá, discussão aberta agora também para esse tema de hoje que o Vitório abordou com grandeza aqui para nós, que é a potência do assíncrono e a formação cidadã na cibercultura. E assim, no assíncrono de cada um de nós, a gente espera desenvolver ainda mais aprendizagens docentes junto com todos vocês. Vitório, gratidão novamente, muito obrigado por sua presença. Vou ter que encerrar, que já são 11h34. Graça, não vou te passar a palavra, me perdoe, mas você pode colocar a sua questão lá no Lab AD, na sua turma, seus formadores vão te responder, e se for necessário repassar para o Vitório, eu tenho certeza que a gente repassa e ele te responde, tá bom? Ele está com o horário apertado, ele me avisou várias vezes, eu preciso sair 11h30 mesmo, tá? Eu falei, tá bom, tá bom?
Então, me perdoem vocês pelo avançar do horário também, tá bom, Vitória? E pela presença de todos vocês, muito obrigado. A gravação desse momento vai estar disponível ainda hoje no YouTube e também o link lá no Lab AD. Vitória, se você quiser dar a última palavra, fica à vontade. Só agradecer pela atenção de vocês, por esse momento aqui compartilhado com todos e com todas. Estou à disposição, é fácil me achar aí pelo nome, né? Vitória com 2 T's, Lo Bianco, LO separado Bianco nas redes, então fiquem à vontade lá também, o Instagram está aberto, fiquem à vontade para me acionar se quiserem dialogar mais sobre qualquer questão. E aí, quando pedir para o Sandro também passar, quando sair o livro lá, para vocês terem acesso, também tem muito a ver com a prática e a experiência de vocês no dia a dia, tá? Parabenizar por todo o esforço, né? Acho que isso é muito importante, aliás, acabei de me lembrar. Parabenizar por todo o esforço feito por vocês nesse período de pandemia, né? Para manter, né, a educação acontecendo e superando todos os desafios que todos nós já sabemos, né? Então, parabéns e muito obrigado novamente. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Vitória. O link da presença Tchau, vai bom estar lá dia. no Lab Bom AD dia, para gente. vocês, tá?